Isso aí é divertido? Me diga, bater nas pessoas é divertido? Se bater em pessoas é divertido? Mas que pergunta estúpida! Você acha mesmo que esses lixos que bateram em você fizeram isso porque é algum tipo de trabalho voluntário? É claro que não. Eles fizeram isso porque é divertido. Nós batemos nas pessoas porque é divertido. Seres humanos são nada mais do que criaturas fracas que buscam validar sua própria existência. E não há um modo melhor de fazer isso do que usando seus próprios punhos. É a forma mais fácil e eficiente há eras de deixar claro que você é superior a alguém. As pessoas são fissuradas nas próprias individualidades. Se teste ao máximo, descubra o quão humano você é, o quão alto você pode escalar, o que você pode alcançar. Se você tiver asas, voe tão alto até o sol que ele as queime. Vá até o topo sem hesitação. E é isso que significa estar vivo. The Boxer é uma obra extremamente interessante, um manhwa focado na história e evolução de Yu, o nosso protagonista. Ele nos apresenta a selva predatória que é o mundo do boxe, um lugar cheio de atletas gananciosos, vaidosos, insanos e problemáticos, com filosofias de vida que muitas vezes podem sim valer a pena, até filosofias que são um espelho distorcido da realidade que vivemos, em um mundo onde se preza pela força, e a força é algo que pode ser construído e forjado com o tempo através do treinamento. É natural pensar que o esforço é valorizado acima de tudo no mundo das lutas, o que é sim uma realidade. No entanto, de tempos em tempos, de geração em geração, a cada era, surgem aquelas aberrações que quebram por completo o equilíbrio do mundo. Seres que já nasceram fortes o suficientes para não precisarem se esforçar, abençoados pela própria mãe natureza. Esses seres são chamados de gênios, prodígios, monstros. Eles se cercam de pessoas que os admiram e querem aprender com eles, serem iguais a eles. Mas o Yu é um pouco diferente. Não me leve a mal, eu não tô dizendo que ele não é um gênio ou um prodígio. Na real, essas palavras são meros eufemismos para descrever o Yu. No entanto, ele não é do tipo que se cerca de pessoas que depositam sua fé e seus sonhos nele, não mesmo. O talento do Yu vai tão além do normal que a única coisa que todos, sejam lutadores ou meros espectadores, sentem é um espanto. Não apenas no sentido de ser assustador, é óbvio que também tem toda essa questão, essa mística em volta, mas sim no sentido de ser algo inexplicável. Ver o Yu no ringue é uma sensação diferente de qualquer coisa. A sua habilidade não pode ser descrita em palavras, mas apenas ser de fato demonstrada. Algo que só se torna crível ao ver com os próprios olhos. E a melhor forma de se observar esse talento assustador é olhar sua caminhada até a sua primeira partida, sua partida de estreia no mundo do boxe. Como ele de fato se tornou um boxeador e como foi essa estreia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre toda a jornada do Yu no início de The Boxer até ele de fato se tornar um boxeador e como a sua habilidade assustadora desestabilizou todo o mundo do boxe. Kei é um treinador com status nada menos que lendário, que foi capaz de produzir 5 super campeões de boxe que sob sua tutela se tornaram monstros que dominaram o mundo do boxe. Aaron Tide, considerado por muitos o maior peso pesado da história, teve como seu treinador o próprio Kei, que é referido por ele mesmo como uma obra-prima, o verdadeiro deus das lutas que ele mesmo produziu. No entanto, é durante uma visita a uma academia na busca de novos talentos que ele se depararia com outro deus das lutas. Enquanto alguns valentões batiam em um garoto, o Kei se espantava, mas a razão de seu espanto não era por aqueles caras estarem agredindo um garoto inocente, ou sequer por eles serem fortes. O que de fato o surpreendia era o garoto apático que apanhava. A razão do sucesso do Kei é que ele sabe muito bem o quão talentoso um homem pode ser apenas ao olhar para ele. E ao ver aquele garoto, ele tinha certeza, não restavam dúvidas, aquele garoto era o maior achado de sua carreira, um diamante bruto bem diante dos seus olhos. Ele percebia que o garoto não apanhava porque não tinha capacidade de revidar, mas sim porque ele queria. Ele apanhava porque seria chato demais se ele revidasse, seria fácil demais. Kei não queria saber de mais nada, ele queria aquele garoto no mundo do boxe quanto antes. Se sem qualquer tipo de treinamento, ele conseguia ver um monstro dentro daquele ser apático, o quão grandioso ele seria com o melhor treinador do mundo o guiando à perfeição. O garoto, chamado Yu, se recusava. Como dito antes, sua apatia não lhe permitia ver qualquer resquício de valor, diversão ou beleza em bater nas pessoas. Mas o Kei não desistia, ele esperaria até que o Yu fosse até ele. Eu quero ele, não importa como.
É a primeira vez em toda a minha vida que eu quero tanto alguém. Não me importo se ele não aparecer, eu vou sequestrá-lo se for preciso. Porém, aqueles mesmos valentões de antes continuariam a importunar o Yu e principalmente seu melhor amigo. Tudo isso com a ajuda de Ryu, um garoto da mesma escola dos dois que por acaso era tido como uma das maiores promessas do boxe, um verdadeiro gênio. Porém, o que esse garoto tinha de habilidade no esporte, ele tinha de maldade. Na escola ele fazia o amigo do Yu e o próprio Yu de saco de pancada, sem ambos poderem sequer reagir. Um por não poder e outro por não querer. Porém, após o Yu e seus amigos espancarem o Yu e, consequentemente, o seu amigo até ele quase morrer, o Yu entra em cena, finalmente dando aos valentões o que eles de fato mereciam, batendo em cada um deles como se não fosse nada. Acontece que o talento do Yu, visto pelo Kei, se encontra em como o Yu percebe tudo que está ao seu redor. Um olhar apático esconde um poder de percepção realmente assustador, onde para ele é como se o mundo ao seu redor tivesse em câmera lenta. E nessa linha de raciocínio, um jab que pode ser considerado hiperveloz, para ele não passaria mais rápido do que uma lesma. E assim ele demonstra todo esse potencial para o Ryu. No primeiro disparar de soco do Yu, de repente o Ryu sentia um calafrio cobrir seu corpo inteiro. Ele é um boxeador, já foi golpeado diversas vezes, mas aquela sensação em específico era muito diferente. O que foi isso que me atingiu? Será que foi um jab? Não pode ser isso. Eu senti como se meu rosto tivesse sido arrancado fora. Será que é possível alguém lançar um jab como esse? Isso só pode ser mentira. Isso deve ser uma coincidência absurda. Só pode ser isso. Ele se levantava, decidido a colocar aquele garoto em seu devido lugar. Dessa vez, ele usava o seu footwork extremamente avançado e rápido. Porém, se ele acelerava o passo da luta, o Yu nem ligava. E em uma fração de segundos, ele se esquivava de um soco só para poder contragolpear com 2 golpes devastadores. Um na linha de cintura e outro na cabeça. A sequência não parava. E quando se dava conta, o Yu já estava no hospital. O Yu não mentia quando tinha dúvidas se bater em pessoas era de fato divertido. No entanto, quando ele lutou com aqueles caras, quando ele viu seu amigo tentando reagir a eles, ele de repente parece ter sentido alguma coisa. Mas ele não sabia ao certo o que era. E é na busca de entender esse sentimento que ele ia até aquela academia para aceitar aquela proposta tentadora feita a ele pelo treinador lendário, realizando o desejo do Kei, com ambos embarcando para finalmente iniciarem o treinamento e a jornada do Yu até o topo. Lá ele entregaria o seu corpo e alma à nobre arte, treinando desde os conceitos fundamentais e básicos do boxe até os mais avançados. Porém, ao chegar na academia, sua mera presença despertou todos os tipos de olhares, desde curiosidade até inveja, o que era natural, afinal, muitos que ali estavam treinavam boxe há tempos e nunca tiveram uma oportunidade de sequer serem treinados pelo Kei. E agora, um cara completamente novo e estranho aparece do nada, sendo seu aprendiz. É óbvio que o pessoal não ia deixar isso barato e logo tratariam de intervir de alguma forma. E é nesse raciocínio que o Josh, um boxeador que já treinava há mais tempo e possuía o sonho de um dia se tornar um campeão mundial, faz uma proposta ao treinador. Se ele vencesse o garoto novo, o Kei seria obrigado a tomá-lo como seu aprendiz. Uma proposta ousada que o Kei não só aceitava, como aumentava o nível. O Josh não precisava nem sequer vencer o Yu. Se ele fosse capaz de sequer encostar nele, o Kei prontamente o aceitaria como aprendiz e faria dele um campeão mundial imediatamente. O Josh aceitava e a partida era marcada. O desafiante se preparava, confiante. Mesmo que o Yu tivesse sido escolhido pelo Kei, ele ainda assim é só um novato e nada além disso. Se vencê-lo já seria fácil, então imagina acertá-lo. Porém, ao olhar para o Yu, ele tinha uma pequena surpresa. O Kei estava ensinando ele a como colocar as bandagens. Josh se irava ao entender que o Yu não passava de um amador. Ok, então, vamos para sua primeira lição de boxe. A partir de hoje, até o dia em que você parar de lutar, nunca seja atingido, entendeu? Podia aparecer um simples conselho por parte do treinador, algo bem óbvio na real. É claro que, como um lutador, você deve evitar ao máximo ser atingido. No entanto, nós veríamos que o Kei não estava falando isso à toa. Ele estava dizendo pro Yu no sentido literal para ele nunca ser golpeado em uma luta, algo que ele seguiria à risca a partir daí.
A luta começava e a reação imediata do Josh era partir pra cima com tudo. Um novato fora de forma como o Yu jamais conseguiria lidar com um atleta real, partindo pra cima com tudo, e seria questão de tempo até ele beijar a lona. Os 3 primeiros golpes eram desviados com uma facilidade absurda, como se não fossem nada. Uma sequência vinha, mas nada do Josh acertar. Todos percebiam espantados que aquilo não era um simples reflexo, como dito anteriormente. O Yu não vê o mundo e a passagem de tempo de forma normal. No fundo, ele estava vendo através de cada um dos socos disparados pelo Josh. Era como se o Josh se movesse em câmera lenta. Não demorava muito pro Josh se cansar, ao ter gastado toda a sua energia naqueles socos, ao passo que Yu sequer havia levantado a sua guarda. E em um instante o Josh percebia que o Kei não estava brincando, ou sequer exagerando ao desafiá-lo. Acertar o Yu sequer parecia ser algo possível. Era impossível você poder tocar nele. O Josh então partia para outra estratégia. Se o Yu era um mestre da esquiva, ele o enganaria com fintas, mas novamente era esquivado. Ele não entendia, ele havia se esforçado mais que qualquer um naquela academia, havia forjado seu talento no sangue e no suor, então por que ele não conseguia acertar o seu oponente? É injusto, né? Sua técnica é excelente, seu footwork, força do soco, precisão, estamina, sensibilidade, tudo em você é excelente, graças ao seu esforço e o seu trabalho duro. Mas nada disso é realmente surpreendente. Mesmo que não queira admitir, você já percebeu. Você percebeu agora que alguém de nível mediano nunca poderá superar o verdadeiro talento natural. O primeiro round era finalizado, com Josh exausto, enquanto Kei passava a sua segunda lição ao seu mais novo aprendiz. Se o Yu batesse de forma correta no queixo do oponente, ele desmaiaria. E essa era a próxima etapa do seu treinamento a ser aplicada ali e agora. O Josh, agora abalado, tentava se recompor e se concentrar. Afinal, embora o Yu tenha assim um talento dado a ele pelos céus, é nítido que determinadas coisas só se adquire com o tempo, só se adquire através de esforço e treinamento, nem mesmo o talento pode te ajudar nisso. E uma dessas coisas é a estamina. Se o Josh focasse em esgotar a energia de seu oponente, uma hora ou outra, invariavelmente uma brecha iria aparecer, e quando um soco encaixasse, seria questão de tempo para o seu oponente ser quebrado. E antes mesmo de poder concluir o seu raciocínio, ele já estava sendo golpeado. Ele era derrubado pela primeira vez naquela luta. Ao acordar, ele nem acreditava. Ele percebia que no fim de tudo, aquilo foi em vão. Ele acabou de ser nocauteado. Seu treinamento não valeu de nada frente a um talento divino. E assim, ele desistia de seu sonho e abandonaria o boxe para sempre. Esse é um padrão que tende a se repetir quando se trata do Yu. Ao se depararem com o talento absurdo do mesmo, é natural que os boxeadores que o enfrentem logo desistam de seus sonhos. O Yu, sem querer, acaba por ser um destruidor de sonhos. Mas é natural, ao verem que existe alguém nesse mundo que sem se esforçar faz o impossível, para ele se torna impossível continuar. Foi assim com o Ryu, que era um cara forte, no entanto, teve os seus sonhos esmagados pelo Yu, com o Josh agora, e seria assim também na sua luta de estreia no profissional. Ele precisou de 2 anos em preparo até de fato fazer a sua tão esperada estreia no mundo dos profissionais. Nem preciso dizer o quanto o mundo do boxe foi abalado pela simples estreia do Yu como profissional. Afinal, Kei já havia trago ao mundo do boxe 5 calamidades naturais, seres que dominaram por completo o boxe e chocaram o mundo. A identidade de um novo boxeador treinado por esse homem era algo que intrigava desde os mais fanáticos fãs de boxe até os mais casuais. E o mais importante, quem seria o homem a enfrentar essa nova calamidade? John Taker, de 1,67 m e 61 kg. Um lutador de curto alcance notório por seu apelido, o Matador de Novatos. Não há nada particularmente excepcional no John, nem mesmo os seus atributos físicos chamam a atenção. Sua única e real arma é o seu jogo sujo e, principalmente, o seu golpe gancho mata-leão. Todos esses boxeadores que jogam dentro das regras não passam de fracos e patéticos. Se você sair um pouco da linha das regras que seja, eles já começam a agir como uma criança que teve o seu doce roubado. Só existe uma regra nesse mundo: mate ou seja morto. Manda um recado pro Kei e o moleque dele. No dia da partida, eu vou quebrar ele todinho, da cabeça até os pés. Era nítido que a intenção real do Taker era provocar o seu oponente, algo que é comum em qualquer luta. Ele sabia, acima de tudo, que seria uma partida difícil, afinal, era um lutador treinado pelo Kei, e dentro desse contexto, as suas chances de vitória não seriam as mesmas dos demais novatos que ele outrora havia esmagado. Seria natural
que para sua luta de estreia, o Ryu aprimorasse ao máximo seu físico. Embora ele não fosse de fato um profissional, nós sabemos que a sua habilidade estava sim em um nível assustador, restando ao Kei apenas poli-la. Mas em contraparte, o físico do Ryu não acompanhava o seu talento, e era nem um pouco apropriado para lutas. Porém, o treinamento combinando ganho de massa muscular, fortalecimento das articulações e da resistência seria o suficiente para o Ryu se tornar uma máquina de nocautes. No entanto, a estratégia do Kei foi diferente. Ao invés de focar na construção de um corpo aprimorado através de músculos, o Kei só deu uma ordem ao Ryu: corra! Durante 2 anos, o Ryu só fez correr. Seus exercícios como um todo no que tange o aprimoramento físico eram quase que única e exclusivamente focados no cardio. Uma estratégia que poderia ser considerada uma loucura por qualquer treinador ordinário, afinal isso levaria a um rápido desgaste e perca de peso absolutas. O dia da luta finalmente chegava e a sensação de alvoroço podia ser percebida por qualquer um. Todos queriam pelo menos dar uma olhada no novo lutador do Kei e saber qual tipo de monstro esse garoto era. A luta de estreia do Ryu era a luta de abertura para a luta principal, no entanto todos os holofotes estavam nele e não no evento principal. Ao subir pela primeira vez no ringue, ele percebia aquele era o palco de maior destaque do planeta. Ao ver o Ryu, o Taker ficava empolgado. Aquele moleque pálido, magrelo e com um olhar apático seria o seu oponente? Quanta besteira, ele mostraria que, embora um aprendiz do Kei, aquele moleque seria só mais uma oferenda ao matador de novatos. Ambos se encaravam e as regras eram repassadas. E do seu corner, o Taker entrava em guarda. Mas de repente, alguma coisa havia mudado. Algo grandioso e intocável se apossava dos seus sentimentos. A visão dele era como se um revólver gigantesco tivesse engatilhado e apontado para ele, pronto para atirar, apenas esperando a ordem do juiz para execução. Se dane, aquele garoto era só mais um sacrifício. Em um instante, de repente, o rosto do Taker já estava cortado. Todos se espantavam. O que aconteceu ali? Quem sabia que o Ryu era forte, talvez o mais forte que ele já havia treinado. Porém, em uma partida de estreia, as coisas precisam ser diferentes. A primeira impressão é a que fica. E em se tratando de boxe, é bom entender que, por sua vez, este não é só um esporte ou uma luta, mas também é um show, um entretenimento. E sendo assim, mais importante do que vencer, o objetivo do Kei com o Ryu naquela noite seria chocar. Aquela não seria a estreia de um boxeador qualquer. Uma sequência era disparada rapidamente, e o Taker nem sequer conseguia reagir. Existia uma diferença crucial em uma luta de boxe com luvas para uma luta de boxe com as mãos nuas. Geralmente, ao usar luvas, o combate acaba por gerar mais danos internos do que externos, seja na cabeça com o cérebro ou no corpo com os órgãos internos. No entanto, em uma luta de mãos nuas é mais comum vermos ferimentos externos, como cortes que, embora também ocorram nas lutas com luvas, são mais frequentes nas lutas sem elas. No entanto, o Ryu ia além. Como se fosse uma luta sem luvas, ele rasgava o rosto do seu oponente. Ou melhor, aquilo nem sequer podia ser comparado a uma luta sem luvas. O comparável equivalente seria a uma luta de sabres. E com o seu sabre ou seu punho, ele estocava até que o rosto do Taker ficasse completamente destruído. O Taker, assim como toda a plateia, ficava chocado. Ele nem mesmo era capaz de ouvir o juiz. Bastou uma mera sequência para que seu espírito fosse destruído. Porém, a razão de seu espírito de luta estar devastado não era meramente pelos ferimentos. O boxe é um esporte. Isso significa que lutadores irão competir através de suas habilidades, as comparando para ver quem é o melhor, mas nada que se compare a um combate mortal de verdade. Então o boxe é mais sobre técnica do que violência em si. Um não pode tirar a vida do outro através de simples técnicas. Mas eu não sinto isso tendo esse cara como meu oponente. Aquelas memórias de infância voltaram. Aquele sentimento de estar lutando com um cara extremamente perigoso atrás de um beco. Ao tentar avançar, o Taker era recebido com um soco. Ele se fechava pensando que o Ryu era do tipo que ficava na defensiva, afinal até o momento, apenas ele tinha andado para frente. Porém, em instantes, aquele rosto pálido estava na sua frente. Uma sequência de socos acontecia, e mesmo que o Taker tentasse contragolpear, ele era recebido com mais socos. O sangue manchava o ringue, e a plateia sequer sabia o que estava acontecendo. Um golpe no corpo e as pernas do Taker travavam. Dessa vez, o Kei trouxe o próprio diabo para o mundo do boxe. A plateia ia à loucura. O tão odiado matador de novatos
agora estava sendo massacrado. Era como se um caçador estivesse sendo caçado por sua própria presa. Na mente do Taker apenas estavam as trevas e as memórias do seu início. Desde sempre, o Taker se viu como alguém sem valor. Nas ruas, ele era só mais um garoto cooptado pelo crime, a violência e tudo que é de pior no mundo. No entanto, em algum momento ele conheceu o boxe. Ele batia em pessoas na rua como se não fosse nada. Entrar em um lugar onde ele faria isso e ainda seria recompensado seria perfeito. Ele aceitaria isso de bom grado. No entanto, com o tempo ele percebeu que o boxe é muito mais do que isso. O boxe, a luta, o esporte era algo que estava muito além de simples violência. Ele não era alguém extraordinário, tendo apenas o básico e um cruzado forte. No entanto, ele não ligava, ele só queria lutar. Essa era a sua única razão de vida. Porém, lutadores forçados não são vendáveis o suficiente se eles não têm uma habilidade real ou algo que de fato os diferencie dos demais. Sendo assim, ele se viu em um beco sem saída. Ele havia sido colocado contra um dos melhores boxeadores do país, um homem que faria sua estreia no profissional, futuramente levar essas habilidades do boxe profissional para as Olimpíadas e conseguir uma medalha. O Taker, nessa situação, estava sendo visto como um mero sacrifício. Ele serviria de escada para esse cara subir e ter sua ascensão na sua carreira de boxeador. Ele não tinha habilidade para bater de frente com aquele cara. Na partida ele estava sendo humilhado de forma brutal, com aquele sentimento de impotência consumindo ele, onde ele não podia fazer nada. Não importa o que ele tentasse, ele ia perder. Porém, no meio da luta, sem querer, o Taker cometeu uma falta. E mesmo que fosse a primeira vez dele fazendo isso, mesmo que não intencional, ele percebera que essa foi a primeira vez que a plateia se surpreendeu vendo uma luta sua. A partir daquele dia, o seu caminho estava traçado. A federação faria vista grossa para as faltas absurdas dele, desde que ele oferecesse um bom espetáculo. Ser um vilão, alguém que trapaceia e é odiado, não combinava com ele. Não era algo que ele queria, mas se isso fosse o necessário para ele continuar lutando, que seja. Mas agora uma muralha intransponível estava na sua frente e não havia nada que ele podia fazer. Na sua frente havia um ser que era o completo inverso do Taker, alguém que já nasceu com um talento assustador. Aquele sonho tão valioso seria esmagado. Em uma tentativa desesperada de se agarrar a esse sonho, o Taker tentava um cruzado que era facilmente esquivado e punido. Mais uma vez, do outro lado, outro cruzado era punido com um soco no rosto. Porém, não importava. O Ryu podia ser um monstro, ele podia ser abençoado com um talento divino, não importava. Tudo isso era uma estratégia. Cercá-lo e mantê-lo por perto para que ele não utilizasse o controle de distância, para que o Taker finalmente pudesse usar o seu trunfo. Um gancho mata-leão. Um golpe que em muito se assemelha ao mata-leão usado pelos lutadores de wrestling. No entanto, ao agarrar ele socava, impedindo que o lutador pudesse sequer escapar do golpe devastador. E sendo assim, o Ryu iria experienciar o próprio inferno. Sinceramente, eu invejo você. Com os talentos que você tem, eu sei que o boxe nunca vai te abandonar. Até mesmo desconstruir e dominar o sistema do mundo do boxe deve ser possível para você. Mesmo assim, eu não tenho escolha a não ser lutar até o fim. O golpe era desferido, e tudo que se ouvia era um silêncio brutal, seguido de um som de algo sendo quebrado. O que foi que aconteceu? Será que seu ímpeto foi tão forte que ele quebrou algum osso do Ryu? Um punho. Apenas um dos punhos do Ryu foi necessário para parar aquele golpe. A princípio, isso pode parecer algo simples, mas esse não é um movimento que pode ser usado por qualquer um. A estratégia do Ryu foi focar as partes mais fortes dos ossos que compõem o seu punho na parte mais fraca do punho do Taker. Um movimento que não pode ser efetuado com tanta facilidade, é mais fácil falar do que fazer, ainda mais em uma situação como aquela. O Taker gritava de dor e o golpe de misericórdia chegava. O treinador gritava para ele levantar, ao mesmo tempo ele se lamentava. Ele viu seu aluno seguir o caminho da trapaça contra a própria vontade, e parte dessa culpa se dava à incapacidade dele de torná-lo mais forte. Qual é, velhote? Por que tá me olhando desse jeito? Eu te falei, não foi? Durante todos esses anos eu realmente aprendi muito com você. Não precisa se desculpar por nada. Ah, mas que merda. Eu fiz alguma coisa idiota de novo, né? Tudo que eu queria era ser um boxeador igual a ele. Por favor, me desculpem. E era com o ringue banhado em sangue que a partida era finalizada. Com os sonhos de um boxeador esmagados e sacrificados, uma conclusão única chegava ao público. Uma nova era completamente diferente de tudo havia começado no mundo do boxe. E um novo monstro acabara de surgir.
No entanto, seu monstro não faz ninguém ser especial. É óbvio que diante de monstros a reação natural é ao medo, porém existem aqueles que possuem outro sentimento, a curiosidade. Se você se considera um monstro, saiba que no mundo do boxe existem predadores muito maiores do que você, e esses predadores estavam lá apenas observando a nova aberração que acabava de chegar no território deles, e seriam aqueles monstros lá que mostrariam o que realmente é o mundo do boxe. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa aí o seu like. Esse vídeo aqui foi mais uma introdução ao manhwa de The Boxer. Foi mais para eu apresentar para vocês esse manhwa, porque os próximos vídeos sobre essa obra, que de fato vão focar no que eu queria, que é a luta do Yu pelo cinturão. Como ele se tornou de fato o campeão dos pesos leves. E o campeão que ele enfrenta, que é ainda mais bizarro do que ele. É um personagem que eu gosto bastante. Então esse vídeo aqui foi mais uma introdução, foi mais para aqueles que não conhecem a obra entenderem mais do que essa obra se trata de fato, para que nos próximos vídeos que vierem dessa obra, ficar mais claro sobre o que ela se trata. Mas enfim, comenta aí o que você acha de The Boxer, se você gosta desse manhwa, se você conhecia ou não conhecia esse manhwa, e o que você acha do protagonista em si. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou!